meus amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Voz da Fé, no rádio Voz do Coração Imaculado, nas 770 kHz AM, em Anápolis, rádio mantido pelos frades franciscanos da Imaculada, aqui na paróquia de São João Batista. É com muita alegria, com muita satisfação, que hoje damos início ao nosso segundo programa, A Voz da Fé, em que nós podemos discutir sobre assuntos da atualidade e relacioná-los à nossa fé católica, né? Esse é o objetivo do nosso programa. Nós podemos pegar assuntos, temáticas que tenham a ver com o nosso dia a dia, né? Com a vida prática nossa, e a gente poder ver como que a nossa fé nos chama a nos posicionarmos frente a essa questão, tá? Então é com muita alegria que eu acolho todos vocês que estão nas ondas da rádio, a Voz do Coração Imaculado, vocês que estão acompanhando pela internet também, né, através da plataforma do Facebook, um forte abraço para todos, né? E vamos iniciar então o nosso programa de hoje. Eu gostaria de anunciar qual que é o tema do nosso programa. É um tema que eu considero bem complexo, é um tema que até desperta paixões em muitas pessoas e não deixa de ser um tema delicado dentro da igreja atualmente, e por isso mesmo é um tema que se faz necessário ser discutido na sociedade atual, né? E principalmente entre os membros da igreja, entre os católicos. Uma reflexão profunda que nós devemos fazer. Que tema é esse, Alessandro? O tema, meus amados irmãos e irmãs, é: um católico pode ser de esquerda? Um católico pode comungar com pensamentos comunistas, com pensamentos socialistas? Um católico pode votar em partidos denominados de esquerda? Um católico pode se filiar a partidos de esquerda? Um católico pode defender doutrinas como a teologia da libertação, que tem um forte viés ideológico marxista, comunista? Esse é o questionamento que eu gostaria de trazer, iniciar, né, no programa de hoje, porque eu já tenho certeza que nós não vamos conseguir, nessa hora que nós temos, de tratar toda a profundidade desse assunto só no programa de hoje, né? Então, esse programa, eu gostaria de iniciar esse debate com vocês, essa conversa com vocês, tá certo? É possível um católico apoiar ideias de esquerda? Tá? E esse questionamento, meus amados, é um questionamento muito importante, porque grande parte, nós veremos ao longo desse programa, que grande parte das mazelas que nós encontramos hoje no meio eclesiástico é porque as pessoas não se questionam a respeito desse assunto, né? Eu posso participar, eu posso apoiar ideias, partidos de viés de esquerda? E o que isso, afinal de contas, tem a ver com a minha fé? O que isso tem a ver com o meu comportamento litúrgico dentro da igreja, com a doutrina da igreja, com a minha fé prática? Meus amados, vocês verão que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se não tivesse a ver, Nossa Senhora não teria se dado ao trabalho, entre outros motivos, lógico, mas esse foi um deles, de aparecer em Fátima, em 1913, as crianças em Portugal, e advertir o mundo sobre os erros que a Rússia iria espalhar pelo planeta. E uma coisa muito peculiar que eu vou trazer no programa de hoje é que nós temos uma vasta literatura que trata sobre esse tema,
né? Para aqueles que estão acompanhando pela internet, eu estou mostrando aqui, eu tenho nas minhas mãos o Denzinger, tá? O Denzinger é uma compilação de vários documentos da igreja, né? Que desde os primeiros séculos até o século XX, né? Fim do século XX, né? Início do XXI, é uma compilação de todos os documentos oficiais, e a igreja já se manifestou sobre isso. A igreja já colocou posicionamentos claros a respeito desse assunto, só que infelizmente isso não é divulgado. Isso não é falado. E pior, é desobedecido. Por grande parte, inclusive do clero, infelizmente. E acaba, por isso mesmo, induzindo os fiéis ao erro. E grande confusão se fez na igreja, porque as pessoas não obedecem aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja explica. Então é hoje, né? Então, caso você esteja me acompanhando pela rádio, né, fazendo seus serviços em casa, no seu trabalho, dando carona no seu carro, caso você esteja acompanhando aí pela internet, né, compartilhe o vídeo, chame as pessoas para verem, para participar do programa, para que nós possamos ouvir essa temática tão importante de hoje, né? Se um católico pode ser de esquerda, pode defender ideais de esquerda, e nós vamos ouvir o que a igreja fala sobre esse assunto. O que a igreja fala. Né? Não é uma coisa para ficar bem claro aqui no nosso programa, é que não é aqui a opinião do Alessandro. Né? Eu não estou aqui na rádio para colocar a minha opinião pessoal. Não. Aqui a voz da fé quer ser a voz da igreja. A voz daquilo que a igreja já escreveu, já solidificou sobre o assunto, e eu apenas quero trazer ao conhecimento das pessoas esse assunto. Correto? Para que todos, tendo esse conhecimento, possam tomar posse e transformar, fazer a sua vida se modificar. Por isso, então, né, para nós iniciarmos bem o nosso programa, vamos invocar a proteção da nossa Mãe Santíssima, que é padroeira também dessa rádio, para que ela possa estar nos acompanhando nesse programa e que tudo aquilo que seja falado aqui seja da vontade de nosso Senhor através das mãos de Maria Santíssima. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Peçamos também agora que já estamos com a presença de Nossa Mãe Santíssima ao nosso lado, no nosso coração. Peçamos a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre eu que vou falar hoje para vocês, sobre vocês que vão ouvir essas palavras, para que essas palavras possam encontrar um terreno bom no coração de cada um. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que São José, patrono universal da Igreja, Pai adotivo do menino Jesus, esposo puríssimo e santíssimo da Virgem Mãe, esteja nos abençoando e intercedendo por nós. E São João Batista, esse grande pregador, esse grande homem que anunciou o Cordeiro de Deus vindo à terra, padroeiro dessa comunidade também,
esteja intercedendo por nós aqui nessa rádio hoje. Isso tudo pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amados, o assunto então de hoje é como um católico deve se posicionar frente a essa guerra ideológica que o nosso país, diga-se de passagem um pouco atrasado, né, se colocou nesses últimos anos. Né? Eu gostaria, nesse primeiro bloco do programa, de fazer um panorama geral para que as pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de literatura, né, esse tipo de ideologia de maneira mais formal, possam entender bem do que eu estou falando. Tá? Aí, a partir daí, entendendo, vocês entendem, pô, para que o Alessandro vai falar disso no programa de hoje? Gente, o que tem a ver ficar falando de esquerda, de pensamento de esquerda, de comunismo, de socialismo? O que isso tem a ver com a fé? Né? Então eu quero que vocês entendam que tem tudo a ver, né? E aonde nós nos posicionamos. Vamos pegar o gatilho dessa discussão. Né? Todos nós sabemos, né, que, né, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Né? Esse presidente da Dilma Rousseff, esse impeachment dela, ele deu fim ao governo formal, tá, de um partido dito de esquerda no nosso país, o PT, que durou 13 anos, né, 2 mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um mandato da Dilma, e no segundo mandato, então, ela foi impeachmentada. Né? O que gerou o impeachment dela? Amados, sejamos sinceros, o que gerou o impeachment da presidente foi a crise econômica. Tá? As pessoas, na verdade, a troca de poderes no Brasil, se nós olharmos desde a chamada redemocratização após o período militar, do governo militar no nosso país, né? Todas as vezes que um presidente ou um partido foi forçado a ser trocado do poder, né, formalmente, na presidência da República, no nosso país isso aconteceu por causa da crise econômica. Na época do Sarney, né, foi do Collor, na época do Sarney a altíssima inflação, na época do Collor foi aquela apreensão aquela retenção da poupança, né, que gerou insatisfação geral na população, né? E aí depois, quando assume o Itamar Franco, ele consegue instaurar o Plano Real, que aí o Brasil começa a gozar de uma estabilidade monetária, né, financeira, até então não vivida, né? E por conta disso, como quem foi considerado o padrinho do projeto, que foi o Fernando Henrique Cardoso, ele entra, ele consegue se reeleger, e ele só perde a eleição para o Lula, na primeira eleição que o Lula ganhou, tá? Porque de fato a economia já estava bambeando das pernas, já estava bambeando, por isso o Lula ganha naquele momento, tá? E aí o Lula aproveita, né, um grande momento das commodities, que são os produtos primários do nosso país, né, o minério, a soja e por aí vai o petróleo, né? Estava em alta no mercado internacional, ele surfa nisso, ele vai implementando uma cultura política dentro do nosso país cada vez mais à esquerda, cada vez mais estatizante, né? O que acaba gerando uma maior distribuição da renda entre as pessoas, só que o problema é que a conta começa a não fechar num determinado momento. Tá? A conta não fechando e o preço das commodities caindo no exterior, né? A crise vem, se instaura, e aí a Dilma, né, que foi a herdeira política do Lula, não consegue, obviamente, segurar e foi impeachmentada. E hoje o Temer, se está no poder, é porque aparenta uma
estabilidade financeira, ou pelo menos aparenta colocar o Brasil no rumo, nos trilhos de uma estabilidade financeira que de fato, como diria o Tiririca, pior que tá não fica, né? Então, assim, a situação chegou tão ruim que, de fato, para piorar, a pessoa teria que fazer muito esforço. Então, os poucos esforços que o governo está fazendo para tentar fazer as coisas andar para frente, começa a surgir um efeito aqui e ali, um sinal aqui e ali, por mais contraditório que seja, e aí está se mantendo. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, num primeiro instante, é que no Brasil nunca se discutiu, pelo menos após o período militar, né? Porque a implementação do governo militar, e nós vamos falar disso, ele foi colocado por uma questão ideológica, né? Por um temor da implementação do comunismo no nosso país, um regime comunista no nosso país. Os militares, com forte apoio da população, tá? Com forte apoio da população e da igreja, diga-se de passagem, eles assumem o poder, né? E fazem um combate armado, contra, de fato, um combate de guerrilha contra os contraventores, né? Os subvertidos, né? Como o termo que era utilizado, que eram as pessoas de ideia comunista, né? E então aí a gente tem uma discussão de fato do que era esquerda e direita. A partir de então, essa discussão sufocada, essa parte armada, algumas pessoas saindo do Brasil, né? Porque obviamente os militares não deram moleza para eles, e depois começaram também a exacerbar, exagerar as suas, a sua função para a qual eles tinham tomado poder, né? O pessoal de esquerda foi tomando os espaços universitários, os espaços da cultura, dos meios de comunicação, né? E isso ficou uma coisa meio elitizada, né? O povão, de uma maneira geral, esqueceu esse debate de esquerda e direita, né? A população, de uma maneira geral, não estava nem mais aí para isso. O pessoal, com aquele movimento das diretas já, eles queriam votar, eles queriam escolher o presidente, né? E isso foi feito. E a partir de então, o debate político no nosso país se tornou um debate muito pobre. Porque se tornou apenas um debate de querer fazer progresso, um progresso financeiro apenas. Entendem? Um progresso financeiro. E hoje essa crise que nós estamos passando hoje, o nosso país, nós estamos colhendo os frutos de, há mais de 20 anos, nós não fazermos um debate sério, político, ideológico no nosso país. Tá? E detalhe, a igreja já havia se manifestado sobre esse debate sério, político, que nós devemos ter. A igreja já tinha um posicionamento muito claro com relação a isso. Só que parece que aqui na América, quando Roma fala, né, lá do outro lado do Oceano Atlântico, parece que quando a voz de Roma chega aqui, ela chega meio enfraquecida. Ou, de fato, os trópicos ensurdecem, né, o clero e parte dos fiéis que é mais intelectualizada, e muita gente se faz ouvido mouco, com os ouvidos moucos, né? E aí nós estamos colhendo, né, as consequências desses atos atualmente, né? Essa é que é a realidade. Então, para ficar claro, nós temos no nosso país, então, uma realidade política em que a população vota não por ideologia, vota pelo dinheiro. Vota, o presidente se mantém no poder quando a economia está bem. Se a economia vai mal, esse governante, ele é trocado. Nós não temos uma preocupação, uma cultura no Brasil de votar por ideologias políticas. E é por isso que o nosso debate político é tão pobre. É por isso que o nosso nível político no Brasil é baixíssimo. Porque não se faz política. Não se faz política.
Talvez a gente poderia usar o termo se faz politicagem, no sentido mais baixo da palavra. Né? E aí, Alessandro, mas e essa questão toda que você falou pra gente, de ser de esquerda, se a gente pode, se a gente não pode, o que é ser de esquerda? Né? Então a gente tem que trabalhar esse tema aqui. Meus amados, o pensamento de esquerda é um pensamento, vamos dizer assim, a gente pode, vou tentar simplificar o máximo possível, né? Ele nasce como uma consequência de um grande pecado que foi se acumulando até o fim do século XIX, que foi consequência de uma revolução industrial muito ruim que aconteceu na Europa, muito ruim que eu digo em termos para a população, no sentido de que nós tivemos um período de transformação europeu em que, de fato, famílias chamadas os burgueses, né, que tinham o meio de produção em suas mãos, né, o domínio do meio de produção, as fábricas, né, e, obviamente, contratava a mão de obra das pessoas para trabalhar ali. Só que nós temos que entender que a sociedade é um processo em contínua mudança. E essas pessoas, conforme eram contratadas, não tinha-se no primeiro momento direitos desses trabalhadores, os chamados direitos trabalhistas. Isso não acontecia. Então, de fato, a população operária, né, os operários, o proletariado, eles eram massacrados dentro da fábrica. Nós tínhamos jornadas de trabalho que passavam facilmente das 12 horas de serviço. Era 16 horas, às vezes até 18 horas que as pessoas ficavam trabalhando. Assim, praticamente as pessoas não tinham tempo para descanso, para repouso. Muitas vezes já nem se respeitava mais o descanso dominical religioso, para as pessoas ficarem com as suas famílias em alguns lugares. Nós tínhamos crianças e mulheres trabalhando em situações degradantes. E é óbvio, meus amados, os chamados os burgueses, os burgos, né, eles enriquecendo. E a população ficando cada vez mais miserável. Esse tipo de situação é óbvio que geraria um tipo de tensão e uma indignação por parte dos intelectuais da época, né? E isso daí é uma coisa que era óbvio que ia. A grande questão, e aqui é que está a pegadinha do negócio, é que nós não vivemos num mundo meramente material, né? Lembrando que nós estamos falando no programa Voz da Fé, numa rádio católica, né, que é a Voz do Coração Imaculado, né? Então nós consideramos e nós cremos na existência do mundo espiritual, da realidade espiritual, né? E o demônio, muito astuto, ele, diante dessa situação, surgiu uma grande oportunidade para ele de, em nome de uma bandeira que aparentemente é boa, defender ideais que são muito nocivos à população e à fé de uma maneira geral. Aqui, meus amados, acontece a mesma situação lá de Adão e Eva, que nós vemos no livro do Gênesis. Quando é tratado o pecado original no livro do Gênesis, tem uma característica que talvez vocês não tenham prestado atenção, ou se já ouviram, né, não se atentaram ao detalhe, né? Quando a serpente, o demônio, tenta Eva, né, porque ela tinha permissão para comer de todos os frutos do paraíso, mas não deveria comer do fruto da árvore da vida, da árvore que estava no centro do paraíso, né? Ali, ela não poderia acessar esse fruto ali. E o demônio então começa a dialogar com ela. Ela já comete um erro, que é dialogar com o demônio, tá? E
nessa conversa que ela tem com ele, ela fala, mas Deus proibiu você comer da árvore? Porque se a gente comer desse fruto da árvore que está no centro do paraíso, a árvore que é da ciência do bem e do mal, desculpa, falei árvore da vida, desculpe o equívoco, como eu falei antes, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Se a gente comer desse fruto, nós vamos morrer, que Deus falou. Aí a serpente fala, não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como deuses. E aí é que vem a pegadinha. A escritura, o Gênesis, mostra que Eva, então, olha para o fruto, e esse fruto se mostra a ela de maneira bela e suculenta. Prestem atenção, meus amados, o pecado, normalmente, é assim. O demônio, ele nunca vai apresentar para nós o mal na sua verdadeira essência. Para a maioria das pessoas ele não vai fazer isso, porque a maioria das pessoas tem a sua essência boa, criada por Deus, ainda mantida. Então, se algo é nitidamente mal, naturalmente você vai ter ojeriza aquilo, você vai ter repulsa àquilo, né? E você não vai se aproximar. A estratégia de Satanás é o contrário. Ele apresenta o mal com uma aparência de bem. Com uma aparência de bem. E aí, por isso a gente cai. Assim era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ela tinha uma aparência suculenta, uma aparência bela, mas no seu interior se encontrava a morte. Para pensar você, se a maioria das situações de pecado que você e eu já caímos, né, se não é exatamente dessa maneira. O pecado, no primeiro momento, ele se apresenta a nós com uma aparência boa. Como, isso é legal, isso é bom, isso vai me dar prazer. Isso aqui não tem tanto mal nisso. Dá para fazer, vai até melhorar uma situação. Mas, quando você envereda por esse caminho, o que aparece? O que acontece? Você percebe que você comeu um fruto podre. E aquilo só traz tristeza, só traz desgraça para a sua vida. Da mesma maneira, é assim que nasce o pensamento marxista, é assim que nasce o pensamento socialista, dito socialista. Ele pega uma situação de injustiça que de fato acontecia na sociedade, abusos que aconteciam de fato de pessoas que tinham o controle dos meios de produção sobre as pessoas que precisavam trabalhar. Então, diante desses abusos, nasce uma ideologia, mas como ela nasce no meio de intelectuais que já estavam fortemente influenciados por pensamentos iluministas, por pensamentos positivistas, pensamentos materialistas, que são pensamentos totalmente aversos, contrários à fé. Esses pensamentos nascem com a semente de Satanás dentro deles. E aí nós vamos explicar isso aqui. Marx, quando escreve o seu livro, deixa eu pegar aqui certinho, acho que eu tenho aqui, eu trouxe aqui a literatura certinho para vocês, só para poder a gente ter a precisão, o Manifesto do Partido Comunista, assinado por Karl Marx e Friedrich Engels, uma frase que é, vamos dizer assim, que seria o resumo do livro, a ideia central do livro, que é citado aqui. A história de todas as sociedades existentes até então é a história da luta de classes. Por quê? Para Marx e Engels, a história se resume numa luta de classes, entre as pessoas que dominam e as pessoas que são dominadas, até que essa situação se torna insuportável e há um embate entre essas pessoas, entre esses grupos. E daí surge a revolução, surge a luta armada, e aí se gera uma nova ordem social.
é uma visão de mundo que muitas pessoas hoje acreditam, têm essa visão de mundo, né? Graças a Deus nós já temos muitos outros sociólogos, historiadores e filósofos hoje que conseguem fazer uma visão de mundo bem mais complexa, bem mais completa do que essa, né? Mas, assim, Alessandro, você está falando desses ideais de Marx, de Engels e tudo mais, essa visão de mundo, de luta de classes, tal, mas você ainda não explicou para a gente o que é a esquerda, né? O que é o socialismo, o que é tudo isso. Vamos lá. Esse pessoal, eles vêm de uma, como eu disse para vocês, de uma escola de pensamento estritamente materialista. O que é uma escola de pensamento materialista? É uma escola que não considera o sobrenatural, que não considera a ordem espiritual das coisas. As coisas se resumem ao bem-estar material dos seres humanos. Lembramos daquela palavra de Jesus no Evangelho? Algumas palavras dele, né, no Evangelho. Ele fala: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Em outro momento, para Judas, que indignado, né, que a mulher pecadora tinha derramado o perfume caríssimo aos seus pés, e que ele queria vender, com desculpa, né? A gente devia vender e distribuir isso para os pobres. Que, na verdade, ele queria roubar o dinheiro da bolsa, porque ele roubava o dinheiro da bolsa, como nos diz o evangelista São João. Jesus responde para ele: pobres sempre tereis entre vós. Olha, Alessandro, o que você está querendo dizer com isso? Que Jesus defendia que haja pobres e ricos, né? E o que tem essa coisa a ver com os ricos? Né? Vamos tentar organizar as ideias para que a gente possa adentrar nesse assunto, né? E vocês compreenderem bem para que a gente possa avançar. No meio judaico, a ideia do sucesso financeiro, tá? A ideia do sucesso financeiro era sinônimo de bênção de Deus. Sinônimo de bênção de Deus. Então, basicamente, se você era rico, se você tinha saúde, muitos filhos, você era uma pessoa abençoada por Deus. Isso na mentalidade judaica, que muito se parece com a mentalidade de muitas igrejas evangélicas, hoje em dia, se você parar para pensar, né? Muito das ideias de algumas igrejas evangélicas, seitas evangélicas, né, de hoje em dia, tem essa mentalidade de que se você é rico, se você tem uma família numerosa, se você é abastado, você é abençoado por Deus. O contrário disso é sinal de maldição, né? Então, Jesus, ele veio quebrar, um dos paradigmas que ele veio quebrar é isso. Ele falou: não, a verdadeira riqueza não é a riqueza material. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. É a riqueza das boas ações, de uma vida virtuosa, de uma vida temente a Deus, de amor a Deus e de amor ao próximo. Essa é a verdadeira riqueza. Ele vem quebrar. Daí a palavra de Jesus que, dificilmente o rico entrará no reino dos céus, porque Jesus sabe, ele fala em outro momento, não é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai amar um e desprezar o outro. Ele sabia disso. E nós podemos ver, não, a pessoa que é muito envolvida com negócios e ganhar dinheiro, então até está fazendo por uma boa razão, quer sustentar sua família e tal. Muitas vezes, se ela não tiver o cuidado, ela se afasta da vida espiritual. Ela não dá atenção à sua vida espiritual, aquela atenção que era devida, necessária. E se afasta de Deus. E se deixa seduzir pelas facilidades que o dinheiro, que a riqueza dá, e acaba enveredando por um caminho de pecado, muitas vezes. Então, isso é uma coisa. Sobre a realidade que pobres, vós sempre tereis entre vós, isso daí é uma frase de Jesus que já vem querer, que já vai contra ao pensamento que Marx e Engels defendiam. Porque eles defendiam um sistema de governo que nós vamos chamar de comunista, de socialista, um sistema de governo que afirma
que não haverá mais diferença entre pobres e ricos na terra. Entendem por que nós somos seduzidos facilmente por esse tipo de mentalidade? E por que nós caímos nesse tipo de ideia com muita facilidade? Porque se você olhar isso num primeiro momento, isso é bom. É uma coisa que traz, né, música, vamos dizer assim, aos nossos ouvidos. É bom você imaginar uma sociedade onde não haverá mais injustiça, uma sociedade onde não haverá diferença entre ricos e pobres, onde tudo pode ser compartilhado. Se a gente lembrar lá dos Atos dos Apóstolos, lá na frente, os primeiros cristãos, nós vemos em Atos dos Apóstolos que eles colocavam todos os seus bens nos pés dos apóstolos, e os apóstolos compartilhavam esses bens da sociedade entre as pessoas de maneira que não faltasse nada para ninguém. Então, olha que coisa. Então, esse pensamento marxista, socialista, ele quer copiar essa ideia, e aí é por isso nos encanta. Porque quem não quer justiça social? Quem não quer diminuir a diferença entre ricos e pobres, meus amados? Quem não quer? Até Deus desejaria isso, como deseja. A grande diferença, e aí é que vem a dificuldade. Eu peço até desculpa, que eu sei que a gente vai falando, né? Alessandro, você pode estar demorando demais para estar entrando, mas é que eu tenho que explicar bem para vocês perceberem bem a diferença, onde está a malícia das coisas. Onde está a malícia? Na situação dos primeiros cristãos, que colocavam tudo aos pés dos apóstolos, e esses redistribuíam entre as pessoas, ali não acabavam, assim, continuavam existindo os ricos, continuavam existindo os pobres. A única diferença é que os mais abastados colocavam as suas posses junto com os menos abastados, né, aos pés de todos, para que aquilo houvesse uma distribuição mais equitária, né, e que as pessoas pudessem viver melhor sem passar necessidade. A ideia do comunismo, do socialismo, é que os empregados, o proletariado, toma o poder, toma as coisas do patrão. Olha só, olha a diferença. Não são as pessoas que dão por si próprio, não fazem caridade, entende? Não há uma liberdade como havia na situação dos apóstolos. Na ideia comunista socialista, as pessoas compulsoriamente, elas são obrigadas a darem para o Estado os seus bens, as suas posses. Há uma destruição da ideia de propriedade privada aqui, né? E elas compulsoriamente são obrigadas a redistribuir de maneira igualitária para todos, acabando com a questão do mérito, acabando com a questão de quem produz mais, quem faz mais merece ganhar mais. Não, acaba com esse ideal. E nós percebemos que isso é um ideal que vai contra a ideia daquilo que Jesus ensinou no Evangelho, contra a ideia de muitas parábolas que Jesus ensina. Ou nós já nos esquecemos daquelas parábolas de Jesus, que ele fala que a quem muito tem, muito será dado. Aquele que tem pouco, até o pouco que tem, até aquele pouco que ele pensa que tem, lhe será tirado, e será dado ao que tem mais. A doutrina da igreja, né, a nossa revelação da fé, ela deixa muito claro que existe meritocracia no céu. Existe meritocracia diante de Deus. Aquele que mais ama, mais foi perdoado. Aquele que menos amou, menos foi perdoado. Se lembre disso? Então, essa ideia que às vezes, muitas vezes se espalha dentro da teologia da igreja, ou entre os filósofos, entre os sociólogos, né, cristãos, de que, o mundo ideal, o mundo utópico é um mundo onde todos são iguais. Meus amados, no céu não é assim.
No céu não são todos iguais. Todos estão no céu. Todos estão felizes. Todos estão na glória de Deus quando estiverem lá. Mas uns serão maiores do que os outros. Ou vamos esquecer dos irmãos Zebedeus, que deixa um sentar à sua direita e outro à esquerda. Aí Jesus fala, não, peraí. Sentar à minha direita e à esquerda são para quem já está reservado aqueles lugares. Agora que vocês vão beber no meu cálice, vocês vão. Vocês entendem qual que é a sutileza, a semente maligna que tem nesse ideal que a gente chama de esquerda, socialista, comunista? Vocês conseguem perceber qual que é? Ele pega uma ideia, ele pega uma situação que é ruim, de fato, que é pecaminosa, que é a injustiça social, que é o mal que existe, né? A exploração do mais fraco pelo mais forte, uma situação que precisa ser corrigida, né? Só que ele pega essa ideia e a subverte. Porque ele não ataca o verdadeiro problema. Ele não ataca. Como é que a gente corrigiria esse tipo de situação pela nossa fé? É o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus vai me fazer ver no outro a pessoa de Cristo. Então o empregador veria no seu empregado nos seus empregados outros Cristos. E aí ele aprenderia no Evangelho a tratar o seu empregado como ele gostaria de ser tratado. E ele aprenderia como Jesus no Evangelho, que fez o convite ao jovem rico, a distribuir por sua própria vontade, movido pela caridade cristã, os seus bens. E aí fazer caridade ao próximo. Entendem? Mas isso sem destruir a ideia da propriedade privada, a ideia da hierarquia natural que existem entre as pessoas que estão na sociedade, dentro da própria família, dentro das estruturas sociais, sem corromper essas coisas. Entendem? A ideia socialista, marxista, ela vai defender que não, as pessoas que estão na base da pirâmide, elas têm que se revoltar contra as pessoas que estão no topo da pirâmide, pegarem armas, destruí-las e tomar as coisas que são dos outros, tomar as coisas, para que então a gente possa redistribuir essas coisas. Entendem? Olha a diferença desse pensamento. Só que não para aí. A ideia de esquerda, marxista, socialista, ela não está só preocupada nessa questão da distribuição, mas ela vai atacar todas aquelas outras estruturas que, segundo o ideal deles, dão suporte para essa estrutura de opressão. E aí são duas estruturas muito clássicas, muito fácil, perceptíveis na sociedade, que o ideário de esquerda vai atacar. Um é a religião. Ora, Marx escreve no livro dele que a religião é o ópio do povo. Para aqueles que não sabem, né? O ópio é como se fosse uma coisa que anestesia, né? Paralisa, deixa as pessoas sem ação, deixa as pessoas sem reação. Como, obviamente, o pensamento marxista é um pensamento materialista, é um pensamento que não leva em consideração a ideia do espiritual, você crer, né? Você crer nessa ideologia vai te fazer vai te levar a fazer essa afirmação de que a religião é um mal que precisa ser extirpado da sociedade. Extirpado. E veja se não foi assim. Todos os países, historicamente, que adotaram o regime comunista, todos proibiram o culto religioso.
ou sufocaram de maneira inimaginável. Até pouquíssimos anos atrás não se poderia celebrar o Natal em Cuba, por exemplo. Não se podia. Vai ver se a Igreja Católica tem liberdade hoje na China, que nem mais comunista é, né? Verdade seja dita. Mas de matriz comunista, a revolução comunista que ela teve. Vai ver se a Igreja Católica pode trabalhar na Coreia do Norte. Vai ver hoje como que está a situação da igreja na Venezuela. Então, por quê? Isso tudo faz parte de um conjunto ideológico que persegue o pensamento religioso. Porque ele entende que o pensamento religioso leva as pessoas, ao invés de se indignarem com a injustiça que está sendo feita a elas, que as pessoas possam agir como ovelhinhas. Que as pessoas possam agir como, né, aquelas que se oferecem em sacrifício a Deus, em penitência. Não vou fazer nada com o meu patrão, não, eu só tenho que passar por isso, eu tenho que passar, é a vontade de Deus, tal. Eles têm essa ideia errônea da religião, né? Que eles pegam meias verdades do que a religião ensina e deturpam isso. Então eles entendem, não, a religião favorece esse ideário de repressão de poder. Uma outra estrutura, né, que Marx, isso aqui eu separei alguns trechos que ele escreve e que ele ataca, é a estrutura familiar. Porque eles enxergam que na família, que na estrutura familiar há também uma estrutura de opressão. Que o pai é o opressor, que a mãe é subjugada, que os filhos são subjugados. Então, obviamente, como há tudo isso, né, o que eles pensam? Nós temos que acabar com a estrutura familiar como a herdamos, como a igreja, a religião defende. E é por isso, aí eu espero, meus amados, que vocês consigam perceber, né, e nós estamos caminhando para o fim do nosso programa de hoje. Eu falei para vocês, né, que hoje ia ser um programa que nessa hora a gente não ia conseguir trabalhar o assunto todo, né? Esse programa foi apenas um programa para que a gente pudesse introduzir o assunto e a gente conseguisse perceber como nós estamos imersos nessa realidade de pensamento de esquerda, socialista, marxista, né? E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós não percebemos. Então, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente falou até aqui agora, chegamos à conclusão que no Brasil a gente só troca o governante quando falta o dinheiro no bolso das pessoas, né? Não houve, nesses últimos 20 anos, um debate ideológico. Desde a implementação do regime militar, não houve um debate ideológico no meio político brasileiro. Não tem. Né? A esquerda dentro do Brasil vestiu essa capa do bem, entre aspas, né? É que não, ser do bem é ser da esquerda, porque eu sendo da esquerda, eu estou defendendo os pobres, contra a opressão dos mais fortes. Olha a mentalidade. Tá vendo como é que as coisas vão, né? Só que as pessoas esquecem que por trás desse pensamento existem coisas malignas aí. Primeiro, que o próprio pensamento de esquerda é um pensamento materialista. É um pensamento que não leva em consideração o verdadeiro bem do ser humano, que é o bem espiritual. O problema da nossa nação, do nosso país, falando no Brasil de maneira concreta, não é a falta de riqueza, é a falta de moral, é a falta de ética, é a falta de verdadeira espiritualidade, de conversão do seu povo. Um povo que seja temente a Deus, um povo que ame a Deus e que ame ao seu próximo. Porque se nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, nós não vamos roubar, nós não vamos corromper, nós não vamos enganar, não vamos ser corruptos. Essa é a verdadeira raiz do mal. Não porque um é mais rico do que o outro.
Isso são consequências, a pessoa nasceu às vezes numa família mais rica, outra nasceu numa família mais pobre, uma teve condições de estudar, a outra não teve oportunidades e tudo mais, mas não é porque a pessoa é pobre que a pessoa vai se tornar um marginal, que a pessoa vai se tornar mal. A dignidade está acima, dessa questão de você ter posses ou não ter, entendem? Essas coisas nascem de uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira formação de valores que os pais passam em casa. Mas qual que é o problema do pensamento de esquerda na sua origem? E esse veneno que vai corrompendo as coisas e a gente não vai percebendo, é que ele considera que o verdadeiro problema é só a questão material. Aí ele vai atacar a religião. Vai falar, a religião é que faz as pessoas ficarem paradas, sem tomarem atitude. Ele vai atacar a estrutura familiar. Porque ele entende que a estrutura familiar como nós conhecemos, pai, mãe, e aí filhos, e a hierarquia que tem que existir entre pai, mãe e filhos, é uma hierarquia que é ruim, porque mantém as pessoas num sistema opressor. E aí essa realidade entra, e aí já vou deixar o gancho para o próximo programa, né? Essa realidade entra na vida eclesiástica. Porque aí, olha só, é o que a gente chama da famigerada teologia da libertação, né? Ela começa a ver o sacerdote, o clero, o diácono, o bispo, não como aquilo que eles são, ministros ordenados de Deus. Porque você não pode vê-los dessa maneira. Porque se você vê-los dessa forma, você está adotando uma visão que é de dominação, né? E não existe essa dominação, não deve existir essa dominação dentro da igreja. Todos são companheiros, todos são parceiros, todos devem caminhar juntos, né? De braços dados. Aí, olha como é que isso começa a influenciar. O sacerdote já não começa mais a se comportar como sacerdote, já não se veste mais como sacerdote, já não tem uma postura como sacerdote, e o povo começa a perder a referência que o sacerdote deveria passar para eles. E isso começa a gerar uma série de confusões na vida eclesiástica. A liturgia, que é uma liturgia sagrada que nós recebemos de Cristo, dos apóstolos, e que foi sendo amadurecida século após século, ela começa a ser banalizada em nome de ideais de igualdade, que não pode ter aquela opressão, aquela coisa toda. E aí a gente começa a ver uma confusão na vida litúrgica da igreja, missas, às vezes, que a gente não consegue rezar de tanta confusão, de tanta coisa que tem, estranho ao rito da missa, dentro da missa. Começa a perder a sacralidade das coisas, aquela reverência à Eucaristia, porque essas coisas vão entrando, meus amados. As pessoas começam a entender que a igreja tem que ser uma democracia, quando a igreja nunca foi uma democracia. A igreja sempre foi hierárquica, porque o céu é hierárquico, o céu não é democrático. O céu é hierárquico. Entendem? Então assim, tem todo um conjunto de coisas que vão se passando, e se a gente não abrir os olhos, a gente não percebe nesse mar de lama que veio sobre nós igual um tsunami, e que a gente não vai perceber que nós estamos nadando em lama, nadando nessa confusão ideológica. Alessandro, mas como é que você está falando isso? Porque a igreja afirma isso. No próximo programa eu vou começar lendo os documentos da igreja, né? Nós vamos trabalhar em cima dos documentos da igreja que tratam sobre esse tema. A igreja deixa muito claro que um fiel católico não pode ter uma ideologia de esquerda, não pode ter uma ideologia comunista, não pode se filiar a partidos de viés de esquerda. Isso é documentado, os papas já escreveram sobre isso, e isso não é falado. Não é falado, não é ensinado. E é por isso que tanta desgraça entra no meio da igreja, no meio da sociedade hoje, porque isso não é ensinado. Isso não é o Alessandro que está falando isso, foram os papas
que ensinaram isso. E nós, como católicos, nós temos que obedecer ao nosso Papa, senão a gente sai da igreja e vira protestante, velho. Ou qualquer outra coisa que a pessoa queira ser. Mas se você quer ser católico, você deve prestar obediência ao Papa. Porque nós cremos que ele é o representante máximo de Nosso Senhor na Terra. É um homem que pode ter seus pecados, pode ter suas falhas, como todos nós, é lógico. Ele não é um semideus. O Papa não é um semideus, longe disso. Mas ele é a cabeça visível da igreja. É o chefe visível da igreja. E essa doutrina que ele ensina é corroborada. Nós vamos ver nos documentos, a partir do próximo programa, que ela tem embasamento. Ele explica, olha, esse pensamento está errado por causa disso, porque vai contra a nossa fé nisso, vai contra a razão humana, né? Ao que a racionalidade humana pode mostrar como certo e errado, nisso. Não é assim, tá errado e pronto, vocês têm que obedecer. A igreja nunca fez assim, gente. A igreja, ela explica, ela tem cuidado, ela é mãe. Ela tem a preocupação de explicar o porquê que é errado. Então fica o convite para o próximo programa. Lembrando, no sábado que vem, por volta das 10 da manhã, nós vamos começar o próximo programa, o programa 3, né, da Voz da Fé, em que nós vamos entrar nesses documentos da igreja e explicando por que um fiel católico não pode ir para a missa com bottom, né, com adesivo de partidos de esquerda, apoiando candidatos de esquerda. Por que não pode? E para não falar que a gente vai ficar só na esquerda, os documentos da igreja também falam do extremismo da direita, dos excessos do liberalismo. Porque há erros nos excessos para os dois lados. A questão da esquerda é que ela em si, na sua essência, ela já nasce com um problema, né? O liberalismo, a direita em si, ela tem elementos bons dentro dela, só que obviamente o seu excesso, a sua falta de controle, de regulação, gera situações ruins, pecaminosas. Mas a esquerda ensina por si só, na sua essência, ela já nasce ruim. E é isso que eu quero explicar para vocês, porque se nós não entendermos isso, quando nós chegarmos nas próximas eleições de 2018, ou nas outras eleições que nós teremos na frente, e até no nosso dia a dia de vida eclesial, nós não vamos perceber os problemas que nos cercam. Por isso que nós temos que ir na raiz desses problemas. E aí você vai entender, e aqui eu estou finalizando, e aí você vai entender da onde vem o ataque sistemático à família, do ataque sistemático à ideia de você poder empreender livremente, né? Do ataque sistemático à fé, aos valores religiosos, e dessa desconstrução que está dentro da igreja hoje, que desacraliza muitas coisas que não poderiam ser desacralizadas. E que os fiéis católicos, aqueles que têm, né, aquela consonância, aquela delicadeza com o Espírito Santo, né, percebem, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa não está bem aqui, mas eles não sabem perceber bem o que é. Então vocês perceberão que aqui, principalmente na nossa realidade brasileira, aqui está a raiz de grande parte do nosso problema. Eu espero que essa conversa dessa manhã de sábado tenha sido frutuosa, tenha ajudado a abrir os olhos para uma realidade que talvez você ainda não tenha pensado. E no próximo sábado, então, nós vamos continuar essa conversa, aí sim lendo os documentos da igreja sobre o assunto. Aí eu vou usar as palavras dos papas, né, que já se posicionaram sobre esses assuntos, e aí você vê, não é a opinião do Alessandro, é o que os papas. E aí vai ser até bem mais frutuoso, acredito, do que o programa de hoje, porque aí nós vamos poder avançar bem no assunto. Mas eu achei necessário nós fazermos essa introdução, esse programa introdutório, para que você não fique perdido no programa que vem, né? Entenda por que nós estamos debatendo isso. Amém? Então que Nossa Senhora possa nos abençoar,
que o Espírito Santo esteja sempre conosco, nos iluminando, né? E que Deus possa guiar os nossos passos, guiar os passos da nossa igreja, né? Nesses próximos meses, nos próximos anos, para que possamos caminhar sempre em direção ao coração imaculado de Maria, para que aquela promessa de Fátima se concretize. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Vamos rezar então uma Ave Maria, e aí o Frei Lúcio vai colocar a musiquinha de fim de programa para gente finalizar o programa de hoje. Amém? Até então, sábado que vem, um forte abraço para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Um santo e fim de semana para todos, e um ótimo Dia dos Pais amanhã para os pais também. Que todos possamos rezar nas igrejas, nossa missa de amanhã, né? E comemorar esse Dia dos Pais. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Viva, tanto mais que